Imagina só um lugar que consegue desafiar a própria fé. Um lugar que transforma preces em pânico. Hoje, a gente vai desvendar o mistério de uma torre muito peculiar, uma torre sem silêncio. O ponto de partida da nossa história já é bem inquietante. Se até a fé falha, algo está errado. Isso já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que tipo de força seria capaz de abalar um pilar que parece tão sólido como a crença de alguém? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. O que estava acontecendo ali para causar uma crise de fé tão profunda? O centro de tudo isso é uma torre específica lá na Espanha. E o mais estranho, justamente os padres, pessoas que dedicam a vida inteira à fé, evitavam esse lugar a todo custo. Isso por si só já é um baita sinal de alerta. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. Mas por quê? O que é que poderia existir dentro de uma simples construção que afastaria exatamente as pessoas treinadas para lidar com o espiritual, com o desconhecido? Agora, vamos mergulhar de vez nesse enigma. Vamos entrar, de forma figurativa, claro, na tal torre misteriosa para entender o que acontecia lá dentro. A experiência deles era angustiante. Pensa só na cena. Primeiro, os padres entravam e tentavam rezar, uma coisa que é natural para eles. De repente, o impensável. Eles simplesmente esqueciam as palavras. Orações que eles sabiam de cor sumiam da mente. Daí, essa confusão virava um pânico avassalador. E o resultado? Eles saíam correndo de lá, completamente abalados, chorando. O que a gente está vendo aqui é um colapso total e sem nenhuma explicação aparente. Não era só um mal-estar, sabe? Era desintegração completa do ritual, da concentração, da compostura deles. Isso leva a gente a pensar numa coisa que beira o sobrenatural, né? Que poder seria esse capaz de desfazer a fé de uma pessoa dentro daquelas paredes? Na época, claro, muita gente pensou que era algo sinistro. Mas é agora que a história tem uma reviravolta. Vamos deixar o mistério de lado para descobrir a verdadeira causa por trás disso tudo. E olha, ela é bem mais surpreendente do que parece. A primeira parte da resposta já quebra qualquer teoria sobrenatural. Não era um lugar sem Deus. Ou seja, a ideia de uma presença maligna, de algo do mal, está descartada. O pânico não vinha de uma ausência divina. Então, se não era isso, o que era? E aqui está o pulo do gato. Era um lugar sem silêncio. A resposta não era nada espiritual, era física. O problema não era a falta de algo sagrado, mas sim a ausência de uma coisa que a gente nem para pensar: o silêncio. A explicação para isso tem nome: infrassom. Pensa num som tão, mas tão grave que o nosso ouvido não consegue perceber, mas o nosso corpo? O nosso corpo sente. E os efeitos podem ser bem estranhos. Ansiedade, medo, até pânico total. Soa familiar, não é mesmo? A teoria mais aceita é que a própria arquitetura da torre, o jeito que o vento passava por ela, o formato dos cômodos, tudo isso funcionava como um ressonador gigante, sabe? A torre, sem querer, acabava gerando essas ondas de som de baixa frequência. Ela não era assombrada. Ela era, na verdade, um instrumento musical acidental e bem sinistro. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história dessa torre, que começou parecendo um conto de terror sobre fé, terminou numa explicação da física acústica. E aí fica a pergunta: quantos outros mistérios por aí são apenas fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar direito? É uma fronteira fascinante entre o que a gente já sabe e aquilo que a gente só sente.